Tu falou, cara, esse ponto do russo faltar homem, né? Uhum. Eu vou te fazer esse questionamento ao longo da nossa conversa, mas também tem aquela tese que o russo está em dose homeopática aos poucos, uma cartada de cada vez. Então isso também não pode ser só porque é só o início. O russo ainda não mostrou sua força, ele só está ainda em momentos iniciais desse conflito. Bom, a Rússia, quando ela ocupou a Ucrânia, eles usaram uma estratégia muito antiga, né, milenar, que está lá no livro A Arte da Guerra, né? O exército ele tem que se deslocar como as águas de um rio. Nada fica na frente. Então você coloca toda aquela sua força e vai abrindo caminho, e o que tiver pela frente acaba sendo varrido do mapa. E a Rússia subestimou a Ucrânia. Eles esperavam vencer essa guerra em 3 dias. E o tempo passou. Nós já falamos sobre isso. O tempo passou, já estamos indo para 2 anos, daqui a pouco, de guerra. E estamos lá, estamos recuperando todo o território que foi perdido. E a maior prova de que o exército russo tentou fazer um ataque em massa foi a quantidade de blindados que eles mandaram para a Ucrânia. Foram muitos blindados. Centenas, eu vou arriscar milhares, mais de 1000 com certeza. Só pela quantidade de blindados, de tanques, né, vamos dizer assim, que foram explodidos, são muitos. E uma prova de que o exército russo está enfraquecido é que hoje existem movimentos separatistas dentro da Rússia que estão se rebelando. Não é só em Belgorod, não. Tem mais. Tem pelo menos 4 movimentos separatistas em andamento dentro da Rússia. E a Rússia envolvida num conflito, que ela não chama de guerra, ela chama de operações especiais. E aí fala, não, porque se a gente declarar que o país está em estado de guerra, aí vem as sanções, né? São as leis internacionais. Uma vez que está em guerra, você não pode ter relação de comercial com todos os países. Enfim, não é considerado uma guerra, por incrível que pareça. Ainda é considerado uma operação especial russa. Só que é óbvio que a gente que está lá, que esteve lá, a gente sabe que isso não é verdade. A Rússia está esgotando todos os seus recursos. A prova é que os movimentos separatistas estão atuando dentro da Rússia e não estão sendo suprimidos, não estão sendo oprimidos ou suprimidos ou esmagados. Eles estão o tempo todo ali. Atacam o governo e voltam para os seus redutos. Atacam e voltam. E um outro ponto importante que a gente não pode deixar de abordar. Se a Rússia movimentar o que resta das tropas hoje em operação dentro do país, dentro da Federação Russa, ela vai descobrir os outros flancos, os outros lados do país. Lembrando que a Rússia ela tem problema com vários países no mundo. E se ela der mole, o nego engole ela também. Porque ela é um país que sempre foi de ocupação. Ocupar os países mais fracos e pelos motivos, né, mais diversos, que envolvem política. Mas essa foi a política da Rússia. Se ela se mostrar fraca nos outros flancos, ela vai ser atacada em outras frentes. Isso é fato. E a prova, ao meu ver, de que a Rússia ela está esgotando todo o seu suprimento com relação, por exemplo, à invasão de Kiev. Os blindados. Qual foi a estratégia ucraniana no início da guerra? Eu acho que eu não falei sobre isso aqui. No início da guerra, a gente via centenas de blindados passando. Tanques. Da Rússia. Que muita gente até comentou como não faz sentido, porque ainda está entrando com aquela fila de blindados. Sim, de quilômetros. E aí, tipo assim, porra, isso não é estratégico porque facilmente um bombardeio atingiria ali. Porém, a gente está falando de uma coluna, estou falando de uma, dentre várias, eu me lembro de uma coluna de 68 quilômetros. Meu amigo, tu tem noção? São quantos blindados? Porra, não sei, cara. São muitos. Muitos. Imagina 68 quilômetros, um blindado atrás do outro. Caminhão blindado atrás do outro. Imagina a quantidade. Eu não consigo nem mensurar. Como é que tem bombardeio para tudo isso? Não dá. E logo no início da guerra, onde a Ucrânia não estava preparada com todo o suporte que até hoje, depois de um ano e tanto, os países ainda não enviaram um volume alto de coisas, né? Mas enviando conforme as coisas vão chegando. Qual foi a estratégia da Ucrânia? Porra, muito simples. Deixem os blindados passar. Passava tudo. Quando vinha um caminhão de combustível, explode ele.
Então, vinham os caminhões de abastecimento, pum, detonava, acabou. A gente sabia que aquele blindado que passou, aquele tanque, aquele BTR, BMP, eles iam em algum momento ficar sem combustível e iam parar no meio do nada. Dito e feito. Tanto que a grande maioria dos blindados do exército ucraniano são de quem? Dos russos. E, caraca, meu irmão, eu ia falar isso, né? Então, e depois que o blindado tá lá, acabou. Não tem combustível. Se você conseguir interromper o abastecimento, isso incorpora no teu exército. É isso. E isso, de fato, foi feito e tu viu isso lá. Foi feito, e muito, e muito. Não, eu não vi porque isso foi no começo da guerra. Isso foi nos primeiros dias. E os generais, sabiamente, falaram, meu irmão, não adianta, a gente não tem arma para combater esse volume de blindado agora. Não adianta, a gente vai perder. Se for entrar numa de explodir cada blindado que está entrando, esquece, nós não vamos conseguir segurar esse ataque. Porém, a gente vai agir no sangue deles. Como? Corta o suprimento. Então os blindados entravam e aquela história, né, cara? Por onde o russo passa, não fica uma pedra sobre pedra. E eles entravam detonando tudo, explodindo cidades, atacando, meu irmão, vilarejos. Só que o que deixava de vir atrás? Os caminhões com os combustíveis. Esses eram todos detonados, na entrada das cidades. Daqui a pouco o tanque que está lá 80, 100 quilômetros à frente parava de funcionar. Aí você via, tem diversos vídeos na internet dos soldados abandonando as viaturas blindadas e fugindo a pé, voltando a pé. Naquelas regiões de Kiev, né, Kiev, Kharkiv, Sumy, entre outros cantos ali da Ucrânia, que são as cidades que tiveram o maior contato durante a investida russa no começo da guerra. Há um detalhe, né? Que eu falei da linha de defesa, né? A primeira, que é dos dentes de dragão, aqueles pitocos de cimento grande. A segunda é o campo minado, né? Eu deixei de falar daquelas valas enormes. Aí, ó, tá um exemplo, ó. Um blindado explodido. Um entre centenas. Esse aí tem muito na Ucrânia. Tem muitos. Esse aí. Ele é usado especificamente para transporte de tropa, apoio, né? Aquele canhão ali. E o campo minado. O campo minado, eles colocam tanto para explosão de veículo pesado, como um desse aí, por exemplo, quanto mina antipessoal também. E é um grande problema. Para quem não sabe, a Ucrânia hoje, ela já é, não é considerada não, ela é o maior campo minado do planeta. A maior quantidade de mina por metro quadrado do mundo é a Ucrânia. E, especificamente a região leste do país, que é onde faz fronteira com a Rússia, com os estados separatistas, né? Belgorod é Rússia, mas faz ali fronteira com Luhansk, Donetsk, né? Donbás, ali mais ao sul, Crimeia. É campo minado, tudo é campo minado, então a gente todo dia vê ou escuta histórias sobre explosões, tanto com viaturas quanto com pessoas. Irmão, quero entrar num ponto específico para falar sobre os campos minados. Deixa eu te fazer a pergunta sobre os blindados. Esse aqui está inutilizado, né? Sim, tá. Foi queimado e explodido, né? Provavelmente foi. E nessa linha de... Nessa progressão de... Tu falou, uma linha de blindado de 68 quilômetros é muita coisa, né? Muita coisa. E isso também, o russo, quando ele invadiu o território, ele esperava que, ao conquistar esse, no mínimo, mais do que aí uns 100 quilômetros, né, de Sim. território. E aí, quando ele passa, ele vai botando esses blocos e vai fazendo essa linha de defesa, né? Sim. E aí vai avançando e tomando os territórios. E agora, na contraofensiva da Ucrânia, ela vai ter uma dificuldade que, no teu ver, você desconsiderou esses blocos, né? Sim, essa ali, primeira linha. Mas aí a estratégia foi o quê? A gente avança no território ucraniano, né? Coloca a nossa cavalaria mecânica lá. Esse é o termo correto? Cavalaria mecanizada, né? Mecanizada. E aí vem a equipe de engenharia fazendo toda aquela estrutura com trincheira e etc e tal. Sim.